Eu queria fazer esse tema para pessoas que acreditassem em milagres. Eu falo esse tema para vocês entenderem. Mas é um tema interessante, né? Eu estava conversando. Eu gosto muito de ler os livros da codificação, porque assim, o Kardec ele tem uma capacidade imensa de desenvolver um raciocínio lógico, né? Então é quase como se fosse um filósofo, ou um filósofo mesmo, ele vai desenvolvendo os pontos de vista até chegar naquele ponto que ele quer que chegue e provar o que ele está querendo dizer. Essa questão dos milagres é uma coisa bastante atual. Eu acredito que, tirando nós espíritas, as outras religiões atualmente ainda se prendem muito a essa questão dos milagres. Eu estava ouvindo até um vídeo ontem à noite, a hora que eu estava deitado, eu estava ouvindo, que é uma passagem lá de Nicodemos não, do Caifás, quando ele estava querendo condenar Jesus a todo custo, né? E uma das preocupações do Caifás era justamente os milagres, né? Os ditos milagres que Jesus estava fazendo e que estava atraindo cada vez mais pessoas. Então, eles tinham uma certa preocupação com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus batia um pouco de frente com a linha de pensamento deles, né? Mas a preocupação maior deles era que, por conta dos fenômenos que Jesus estava realizando ali, a população estava cada vez se aproximando mais de Jesus e acreditando que ele era o Messias. E como eles não acreditavam, ou pelo menos não queriam acreditar, né, já que Jesus era uma pessoa pobre, vindo de uma família pobre, eles então resolveram seguir Jesus, perseguir Jesus até que ele fosse crucificado. E daí para cá, essa questão dos milagres, dos fenômenos, eles sempre teve um peso muito grande dentro das religiões. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todos nós esperamos um milagre na nossa vida, né? Todos nós esperamos um milagre. Só que à medida em que nós vamos estudando, e aí eu acho que eu vou dizer que é um privilégio nosso, espírita, né? Que tem acesso a essas informações trazidas pelos espíritos através de Kardec, a gente começou a enxergar as coisas de uma forma completamente diferente e mais, a gente começou a entender como é que as coisas funcionam. Né? Então, Kardec, lá no livro A Gênese, ele vai começar primeiro falando da etimologia da palavra milagre. Todo mundo já sabe, né, que milagre, na sua etimologia, quer dizer uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa, uma coisa fora da curva, vamos dizer assim, né? Então, até hoje, por exemplo, se a gente vê alguma coisa muito fora do comum, a gente fica meio, né? Nossa, que negócio estranho. Até hoje a gente se surpreende com isso. Então, na antiguidade, isso tinha uma força muito maior devido à ignorância das pessoas. Então, como elas não conheciam as coisas, tudo que passava daquele limite de visão costumeiro deles, eles passava a ser extraordinário. Na visão teológica, o milagre significa uma concessão de Deus a algumas pessoas, né? E aí a gente já começa a fazer uma reflexão. Concessão de Deus, né? Por que Deus iria curar uma pessoa que está passando por um câncer, por exemplo, e não curaria outra? Né? Ah, não,
A gente poderia dizer, não, mas é que essa pessoa que foi curada tinha mais fé. Ou ela acreditava em Deus e por isso ela foi curada, né? Mas será que Deus está preocupado com isso? Será que Deus seria justo agindo dessa forma? A gente já sabe que não, né? Então essa visão teológica, ela é uma visão completamente fora. E a visão espírita, para nós não existe milagres. Nós não acreditamos em milagres. Porque nós acreditamos que todos os fenômenos que acontecem e que Jesus realizou muitos, todos eles estão dentro das leis naturais. E o próprio Jesus afirmou, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela, né? Então, é lógico que Jesus estava se referindo às leis divinas e não às leis humanas. Então, Jesus veio para dar cumprimento às leis divinas. E Jesus veio com um propósito extremamente importante, que foi o de trazer o Evangelho, de trazer a Boa Nova, de trazer a vida espiritual, né? Que a gente poderia até conhecer, mas a gente conhecia muito vagamente, e a gente vai perceber isso no decorrer do tempo. A gente não tinha uma convicção, vamos dizer assim. A gente tinha uma pálida ideia de que alguma coisa acontecesse depois da morte, mas a gente também não sabia o que era naquela época. Então, na visão espírita, não existe milagre. Existem as leis que Deus criou e que são leis perfeitas, são leis justas e, por isso mesmo, são leis imutáveis. Então, em hipótese alguma, Deus vai derrogar uma lei dele. Ele pode fazer isso, ele até pode. Se ele quiser, ele pode. Ele pode tudo, né? Mas seria inteligente, vamos pensar assim, seria inteligente da parte de Deus mexer numa coisa que é perfeita, que é justa? Não faz cabimento, né? Então, nós temos que começar a entender que não é Deus que tem que derrogar as leis dele ao nosso favor. E sim, somos nós que temos que aprender a conviver dentro dessas leis que são sábias, que são justas e por isso são eternas. Então não tem lógica a gente pensar que Deus vai derrogar as leis dele. Então Kardec começa desenvolvendo esse raciocínio. E aí ele vai entrar na parte dos milagres de Jesus propriamente dito. E esses milagres, a gente vai perceber que, além do fenômeno, sempre tinha o Jesus sempre se aproveitava dessas situações para trazer alguma informação importante, né, para todos nós. Antes de entrar na parte dos milagres de Jesus, Kardec vai desenvolver toda aquela questão, e é uma questão bastante longa, dos fluidos, né? Porque muitos dos fenômenos, ou todos os fenômenos que Jesus realizou, e todos os fenômenos que são realizados, né, até hoje, se realizam através dos fluidos. Ou seja, o universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico universal, que é a matéria elementar de tudo que existe de matéria no universo. Então, nós já estamos mergulhados. Então, qualquer coisa que a gente faça, diretamente a gente está ligado a essa questão de fluido. Então, Kardec vai desenvolver toda essa questão de fluidos, vai falar de fluido vital, de fluido magnético animal, e vai desenvolver todo um raciocínio para que quando a gente chegar nessa parte dos milagres de Jesus, a gente tenha uma compreensão de que aqueles fatos, embora fossem maravilhosos, não estão em nada fora das leis da natureza. Então, é o que a gente sempre fala, né, Rô?
a gente sempre procura estimular as pessoas a estudarem, né? Infelizmente, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer que as pessoas estudem, né? Mas eu acho que é tão importante quando a gente compreende um fato, porque a nossa visão ela muda completamente. E a partir daquilo, a partir desse conhecimento, você nunca mais vai voltar para trás. Né? É como se diz, depois que você aprender a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. E é verdade. Né? Então aí ele vai entrar na questão dos milagres de Jesus, dos milagres que estão no Evangelho. Uma outra coisa também que é bastante interessante, que eu acho super importante, e aí é toda a capacidade do Kardec, né? De que quando ele foi escrever o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele pegou a Bíblia e a gente percebe que Kardec conhecia profundamente a Bíblia, não só o Novo Testamento, como também o Antigo Testamento, e até algumas religiões pagãs, né, ditas pagãs. E quando Kardec vai montar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só coloca a parte dos ensinamentos morais de Jesus nesse livro. E deixa a parte dos fenômenos para o livro A Gênese. Por que será que Kardec fez isso? Né? Ele segue lá rigorosamente os capítulos, os versículos, está tudo certinho. Mas a gente percebe que o Kardec ele muda a ordem das coisas para dar mais ou menos uma ideia de uma cronologia, de um desenvolvimento de pensamento. E além disso, eu acredito que o Kardec fez isso para que a gente não incorresse no mesmo erro que as outras religiões incorreram, de misturar os fenômenos com os ensinamentos. E aí o que a gente vê ainda prevalecendo nas outras religiões, e isso não é uma crítica, mas é um fato, é a questão dos milagres. Né? A maioria das pessoas que buscam a igreja, e principalmente essas igrejas pentecostais, elas buscam alguma coisa de material, de solução imediata para os seus problemas. Né? Não vamos questionar, cada um a gente sabe que está num grau de entendimento, de compreensão, e talvez até seja necessário isso. Mas, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente começa a perceber que as coisas não funcionam dessa forma. Né? Então, quando Kardec coloca lá só a parte dos ensinamentos morais de Jesus no livro do Evangelho, eu acho que ele tentou separar as coisas para que a gente não viesse a incorrer nos mesmos erros que as outras religiões incorreram. E até porque fica muito mais fácil depois você pegar só a parte dos fenômenos e analisar um a um como ele fez. Lembrando que na época do Kardec houve uma explosão de mediunidade. A mediunidade sempre existiu, como todos nós sabemos. Mas naquela época, por uma necessidade do plano espiritual, houve uma explosão da mediunidade e uma explosão de todos os tipos de mediunidade. Então lá a gente tinha voz direta, tinha escrita direta, tinha levantamento de mesa, tinha a cestinha que escrevia, tinha levitação de pessoas que ficavam suspensas no ar, tinha materialização, tinha umas... Ou seja, aconteceu de tudo, porque era necessário que assim fosse, para que os fenômenos fossem estudados. E o Kardec foi muito detalhista nessa parte. E muito provavelmente, o Kardec, vendo os fenômenos realizados por Jesus, ele percebeu que existe uma semelhança muito grande com os fenômenos que aconteceram ali. Então vamos pegar. Jesus curou várias pessoas, muitas pessoas, mas não curou todas.
E também não se tem notícia, por exemplo, de uma pessoa que não tivesse uma mão, um braço, e Jesus tenha restituído essa perna ou esse braço. Aí sim seria um verdadeiro milagre, né? O que a gente percebe é que eram pessoas que tinham problemas de saúde, algumas deficiências, até porque a gente sabe que o povo judeu, eles não se misturavam com outras raças. Então, muito provavelmente eles tinham problema, acho que de pessoas casarem com pessoas familiares, alguma coisa, e havia muitas pessoas com deficiências por conta disso. Além do que, problema de higiene. Então, eles tinham muito problema com hanseníase, com uma série de outros problemas lá, né? Que são doenças comuns. Para nós, hoje, são doenças comuns. Né? Antigamente nem tanto, assim, a gente até chegou aí lá em Pirapitingui, lá, né? Lá no leprosário, né? Até acho que nem existe mais aquilo, né? Mas até alguns anos atrás, umas décadas atrás, a pessoa que tinha hanseníase era isolada, né? E hoje a gente sabe que existe tratamento, você vai aqui até no posto de saúde e você faz um tratamento, tuberculose, né? Tudo isso tem tratamento, vacina, hoje a gente tem vacina. Tudo isso não existia na época de Jesus. Então, é de imaginar que as doenças ali se espalhassem com uma força muito grande. Então, Jesus, ele curou 3 pessoas cegas. Curou mais, mas vamos falar só dessas 3. Em essa pessoa, ela era cega fazia acho que uns 8 anos, mais ou menos. Ou seja, ela enxergava e depois ela ficou cega. Muito provavelmente ela deve ter tido uma catarata ou um glaucoma, né? E ficou cega. Jesus, com o magnetismo absurdo que ele tinha, né? Que a gente não dá nem para a gente imaginar a quantidade de magnetismo que Jesus tinha, né? Então, Jesus coloca saliva na mão e passa no olho da pessoa e pergunta para ele, você está vendo? E a pessoa fala, olha, eu estou vendo, mas eu estou vendo bem embaçado, é como se eu estivesse vendo uma sombra. Jesus passa novamente a mão nos olhos da pessoa e fala, e agora você está vendo? Agora eu estou vendo. Né? Então, muito provavelmente, o que Jesus fez ali? Com o seu magnetismo, né, e com aquela força, vontade de curar, ele fez isso. A gente assistiu há pouco tempo o filme do Arigó, né, e outros médios através do Dr. Fritz. Era a mesma coisa. Né? Os caras faziam cirurgia muitas vezes sem cortar ninguém. O que é? Não é o magnetismo atuando? Né? Então Jesus, como tinha um magnetismo muito mais poderoso do que qualquer médico que existe, para ele não tinha tanta dificuldade. Num outro caso de cegueira, esse já era cego há mais tempo, Jesus colocou terra, pegou terra do chão lá e pôs também saliva, fez uma massinha, passou no olho do fulano lá e falou, agora você vai lá na piscina lá, de Siloé, né? Se lava e pode ir embora para sua casa. E aí ele pegou, foi lá, lavou o rosto e ficou perfeito, ficou curado. E a terceira cura, Jesus estava passando com seus discípulos lá num lugar lá qualquer e havia um cara que era cego de nascença. Olha que interessante. Os apóstolos perguntam para ele, mestre, esse cara ele é cego de nascença. Quem é culpado? É ele ou os pais dele? Percebe que eles tinham uma noção? Porque se o cara é cego de nascença, ele não poderia ter errado nessa encarnação, né? Seria então culpa do pai deles? E aí Jesus responde, olha, nesse caso, não é culpado nenhum nem outro. Né? Mais ou menos assim, ó, eu vou curá-lo para que a glória de Deus se faça. Isso daí é bastante interessante, essa frase de Jesus,
Até porque, é claro, é óbvio que a parte mais importante da vinda de Jesus aqui foi os seus ensinamentos, né? Foi o seu evangelho. Essa é a parte mais importante. Mas não vamos esquecer que na época de Jesus, os caras já estavam esperando há 700 anos a vinda desse Messias. E provavelmente devia ter muitas pessoas ali que se apresentavam como profetas ou como Messias. E talvez Jesus tivesse que fazer alguma coisa para chamar a atenção e atrair a atenção dessas pessoas e até do próprio Sinédrio lá, né? Ah, existe mal nisso? Não, não existe mal nenhum. A gente precisa desse tipo de propaganda, vamos dizer assim, para que a gente possa chamar atenção. Se não fosse isso, muito provavelmente Jesus ia passar despercebido. Se ele fosse ficar lá só pregando, não ia acontecer nada, né? Então, nessa passagem, ele explica, ele fala, olha, não, eu vou curar essa pessoa para que a glória de Deus seja mostrada, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Então, além do magnetismo todo, a gente sabia que Jesus, em algumas situações, ele curava algumas pessoas, porque essas pessoas, muito provavelmente, já tinham merecimento, e a gente também aprende isso com o Espiritismo, não é? Lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec diz que os nossos sofrimentos são inerentes aos nossos erros. A partir do momento que você para de errar, você para de sofrer, né? E assim como acontece também no nosso tempo, uma pessoa que comete um crime, ela vai ser condenada e vai cumprir a pena. Quando ela acaba de cumprir a pena, não tem justificativa a manter a pessoa presa por mais tempo. Então, ela é solta, né? Porque ela já cumpriu aquela pena. E a gente sabe que todos nós trazemos de encarnações pretéritas problemas de encarnações passadas que nós temos que acertar aqui. E muitas vezes esses problemas eles vêm em forma de doenças ou até de deficiências, né? Mas uma vez que esse problema foi sanado, não tem por que a pessoa continuar sofrendo aquela enfermidade. Então, nesses casos, Jesus curava as pessoas. Por isso ele não curou todo mundo, né? E ele só curava essas pessoas porque ele tinha um conhecimento muito forte, muito grande, e ele sabia quem podia e quem não podia. Até porque, se ele fosse curar todo mundo, ele estaria derrogando as leis da natureza. E como ele mesmo disse, eu vim aqui para dar cumprimento e não para desobedecer às leis, né? Aí, teve um outro caso de uma pessoa que era paralítica. No Evangelho diz que a pessoa tinha as pernas atrofiadas, né? Não sei, pode ser que a pessoa teve algum problema de saúde, teve algum problema nos nervos da perna, ficou com as pernas atrofiadas. E lá eles tinham tipo de uma cisterna e muito provavelmente essa cisterna era abastecida por uma tubulação de água, né, que enchia ela e provavelmente continuava correndo para outro lado. E de vez em quando essa quantidade de água que vinha nessa tubulação, acho que aumentava o fluxo, dava uma remexida na água, e eles acreditavam que quando isso acontecesse, o primeiro que pulasse na água sairia curado. É uma ideiazinha meio esquisita, mas eles acreditavam. Então, quando chegava, aquele lugar ficava sempre cheio de pessoas ali, só na expectativa da água dar uma agitada para que eles pudessem pular. E aí Jesus chegou um dia lá, olhou, ficou dando uma olhada, viu uma pessoa paralítica e foi lá e perguntou para ele, você quer ser curado? E ele, lógico, né? Eu quero, só que eu tenho um problema, eu sou paralítico. Então,
A hora que a água começa a se agitar, até eu chegar lá, os caras já pularam na minha frente, eu não vou ser curado nunca. E aí Jesus falou, não, então, já que você quer ser curado, você se levanta, pega a sua cama e vai embora. É interessante que também Jesus também gostava de dar umas cutucadas. Né? Jesus deixava para fazer esses negócios bem no sábado. Lá no sábado, até hoje é assim. Eu estava ouvindo uma palestra do Severino, esqueci o nome dele. Hã? Celestino, né? E ele conhece profundamente lá aquela parte, né? Aquela Jerusalém. Ele vai lá umas 2 vezes, 3 vezes por ano. E ele estava falando que até hoje lá é assim. Você chegou no sábado, você não toma um café, ninguém faz nada. Ninguém mexe uma palha até hoje. Na época de Jesus, isso devia ser muito mais forte. E aí Jesus resolve fazer esses negócios bem no sábado. Né? Tinha a semana inteira para fazer, o cara vai lá para fazer no sábado, só para ficar porrinhando os judeus, que era o sacerdote que é atrás dele. E nesse caso, os caras foram atrás do cara e falaram, mas quem curou você? Ah, foi aquele homem que está sempre curando aí e tal, mas cadê ele? Aí o cara procurou e falou, não sei, ele já foi embora. Né? E aí eles queriam saber quem que era para ir atrás de Jesus para encher a paciência de Jesus de novo. Então, nesse caso, né, o Kardec dá toda uma explicação lá do poder magnético de Jesus, de cura e tal. É claro que, até hoje, por exemplo, se a gente pegasse uma pessoa que viesse aqui com um problema na perna, passasse por um médico de cura e saísse andando, a gente ia falar, nossa, a gente não ia falar que era milagre, mas a gente ia falar, pô, esse cara aí é bom pra caramba, né? Esse médio aí é bom pra caramba. E aí nós ia ter um problema, porque a nossa casa ia ter gente até do lado de fora. Percebe as coisas, como que funciona? Então a gente precisa tomar um certo cuidado até com essa questão do maravilhoso aí, porque isso chama muita atenção, né? Uma outra... Aí, isso daí eram milagres que Jesus fazia corriqueiramente. Um fenômeno de dupla vista. Jesus estava pregando ali perto do lago de Genezaré ali. Aí ele chamou Pedro lá, manda ele encostar o barco. Pedro vai lá, encosta o barco, ele sobe no barco e começa a pregar. Acabou a pregação, ele fala para o Pedro, vamos voltar para pescar. E aí Pedro fala, mas acabamos de recolher as redes agora, passamos a noite inteira aqui, não pegamos nada. E eu, não, vamos ali que vai dar certo. Aí pegou, foi lá, chegou, mandou, joga a rede aqui. Né? E aí jogaram a rede lá, encheram as redes, que até as redes até estourou. Tiveram que chamar até outro barco para ajudar. Engraçado que quando eu vou pescar não acontece isso. Tem dia que eu passo o dia inteiro lá e não pego nada, né? Não acho esse cardumezinho nem a pau. Mas, muito provavelmente, Jesus tinha essa questão de dupla vista muito desenvolvida. Inclusive, o Kardec fala que a dupla vista dele era tão poderosa que eu acho que ele vivia mais no mundo dos espíritos do que aqui, né? Ele via muito mais o mundo espiritual, acho que, do que isso aqui. Tanto que ele percebia o pensamento, a intenção das pessoas antes de vir falar com ele já tinha essa... Então, muito provavelmente, nesse caso, ele viu onde é que estava ali o cardume de peixe, ó, joga, né? Mas, como os pescadores não conheciam isso, nunca tinha visto um fenômeno desse, é maravilhoso, é milagre. E cada vez que Jesus fazia isso, nossa, era uma festa tremenda. E as notícias sobre Jesus iam se espalhando cada vez mais. E irritando cada vez mais os sacerdotes. Né? Numa outra situação, essa é legal, porque Jesus foi o primeiro surfista que teve conhecido. O primeiro surfista oficial foi ele. Ele também estava lá com os discípulos, falou para eles, olha, vocês podem atravessar lá para o outro lado lá, do mar lá, do lago lá, que depois eu vou. E aí ele
ficou ali dispensando as pessoas que estavam ouvindo ele e subiu no morro lá e ficou sozinho orando. Quando escureceu, ele pegou então, desceu e começou a andar sobre as águas. Já tinha anoitecido. E o pessoal viu um vulto vindo em cima e eles se assustaram e começaram a gritar. Ou seja, não é só nós ter medo de espírito e de fantasma, não. Eles também tinham, né? Então eles começam a gritar e Jesus fala, pô, se acalma, sou eu, Jesus. E aí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá até aí. Ah, então vem. E aí Jesus vai, Pedro vai lá meio desconfiado, tal, né? Vai pisando na água, mas ele está andando. Ele estava andando sobre as águas. Só que aí bateu um vento mais forte, ele se desesperou e afundou. E Jesus puxou ele pela mão e colocou ele no barco. Esse fenômeno é aquele mesmo fenômeno. Aí o Kardec fala que pode ser duas coisas. Ou Jesus ficou lá no morro, orando, e o seu perispírito se desprendeu e foi até lá com eles no barco, como Eurípides Barçanufo fez muitas vezes isso, né? Como que chama? Como que chama esse fenômeno? Transfiguração? Não. Bicorporeidade. É um fenômeno de bicorporeidade. Aí o Kardec coloca, ou pode ser um fenômeno de bicorporeidade, ou pode ser mesmo que Jesus caminhou sobre as águas e o fenômeno, mais ou menos, era o mesmo que fazia o levantamento das mesas, né, girantes, ou das pessoas que ficavam flutuando, né? Então Jesus, como tinha essa capacidade, para ele também era fácil. Mas aí também veio um ensinamento muito legal. Eu acho que essa passagem tem um ensinamento muito legal. Qual é a quantidade da nossa fé? O quanto nós confiamos? Porque quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente fala assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Eu tento seguir tudo isso. Eu tento... Só que, quando o calo aperta, a gente desaba. E a nossa fé vai por água abaixo. Então, acho que com essa passagem, Jesus também tenta ensinar, olha, vocês têm que confiar. Vocês têm que confiar. E confiar é confiar plenamente. Daquela forma, assim, eu vou fazer tudo o que for possível que estiver ao meu alcance. Mas o que estiver fora do meu alcance e que eu não possa fazer, eu vou entregar na mão de Deus. Mas vou entregar mesmo acreditando que Ele, como Pai, vai me fazer as coisas para me proteger e o que é melhor para mim. Nem sempre o que a gente acha que é melhor para nós vem dessa forma, né? Porque Deus sabe o que é melhor e pode ser que venha de uma forma diferente. Mas se a gente tiver essa plena confiança, a gente vai realmente poder falar, olha, esses têm fé, né? Um outro fenômeno é possessão. Naquela época, lá pelos relatos, havia também muita possessão, muita obsessão. E isso tem até uma razão de ser. O povo judeu sempre foi um povo extremamente orgulhoso e dominado, então eles deviam ter uma raiva desgraçada dentro do coração. E a gente sabe que esse sentimento de raiva, de ódio, de vingança, acaba também atraindo um enxame de espíritos que também pensam daquela forma. E havia ali muitas possessões. E tinha uma senhora que ela já estava há uns 30 anos sob o domínio de uma possessão, e ela foi encurvando, e ela ficou muito encurvada. Ela quase nem conseguia andar. Aí Jesus, vendo ela com aquele sofrimento, pegou, foi lá, aplicou um passe na mulher, né? E a mulher voltou para posição ereta. O que Jesus fez ali? Ele expulsou aqueles espíritos inferiores, com a capacidade moral que ele tinha. Ele conseguiu expulsar aqueles espíritos que estavam obsediando aquela mulher.
E ela ficou curada. E aí ele fala para ela, olha, procure não errar mais para que não volte a acontecer com você uma coisa pior. Olha, a gente tem que perceber essas coisinhas que Jesus falava, né? Quando ele falava, tua fé te curou, vai, não peques mais. Tudo isso daí eram dicas que Jesus estava dando sobre o quê? Sobre a vida espiritual, sobre a lei de ação e reação. Eram dicas para a gente ficar atento, orar e vigiar, né? Então, e uma outra passagem também que trata de possessão é daquele rapaz que sofreu uma obsessão muito grande e ele se jogava na parede, batia a cabeça na parede, se jogava no chão, se machucava. E o pai dele foi pedir para os apóstolos de Jesus para que afastassem os demônios dele ali, né? Já sabia que eram os demônios. E os apóstolos foram e não conseguiram. Aí o homem foi e chamou Jesus. Jesus foi lá e resolveu a questão. Os apóstolos foram lá perguntar para ele, bom, mestre, por que a gente foi lá e a gente não conseguiu e o senhor foi lá e conseguiu? E ele falou, porque vocês têm pouca fé. Né? Se a sua fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês iriam para essa montanha aqui, sai daqui para lá, ela iria. O que está relacionado à fé? Não é o poder do pensamento? Hoje existe eu esqueci o nome, neurociência, né? A neurociência, ela estuda muito essa questão de pensamento, até já existem estudos bastante amplos a respeito disso daí. A gente sabe hoje que o nosso pensamento ele tem uma força extraordinária. E a gente sabe também que a gente não usa nem 5% ou 7% da nossa capacidade mental. Né? Então, o nosso pensamento ele tem uma força muito grande. O que é a fé? A fé é um pensamento firme, canalizado para determinada coisa. Então, quando você tem muita fé, quando você põe toda a sua energia ali, você consegue. Então, por isso que Jesus falava, olha, vocês não têm fé, por isso que vocês não conseguem. Né? Um outro caso, e aí já são os casos mais extraordinários, eu vou falar só rapidinho, porque a gente está terminando o tempo também, foi as ressurreições lá que ele fez, né? Primeiro foi a filha do Jairo. Não é o Jairo lá do Cid, não. É o Jairo lá da Bíblia, lá, né? Jesus estava caminhando também, esse Jairo, que era um trabalhador lá do templo, ele vai até Jesus e ele pede para Jesus, implorando lá, que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo. E aí Jesus vai até a casa dele, com os apóstolos, tudo, e chega lá na casa dele, ele pede para que 3 apóstolos só entrem com ele, manda todo mundo sair, então fica só o pai e a mãe, e lá dentro está uma gritaria tremenda, uma choradeira, aí Jesus fala, por que vocês estão chorando? Não, é porque a nossa filha acabou de morrer. Ele falou, não, ela não morreu, ela apenas dorme. E aí, foi lá também, aplicou um passe magnético. Essa menina, ela estava realmente doente, muito provavelmente Jesus percebeu que ainda existia ali os laços perispirituais ali ligados. Então, com a força que ele tinha, ele conseguiu trazer de volta essa vitalidade e a menina conseguiu se reerguer. É uma coisa extraordinária? É lógico que é uma coisa extraordinária, não é? Até para nós seria. Mas é um milagre? Não. Está dentro das leis da natureza. Tudo que Jesus fez, portanto é que ele falou, ó, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E pelo que eu saiba, ele não era mentiroso. Então, se ele falou isso, é porque de fato a gente tem condições de fazer. Por que a gente não faz? Por conta da nossa pouca fé e do nosso pouco conhecimento.
Porque quanto mais a gente conhece, a nossa fé aumenta mais e deixa de ser aquela fé cega e passa a ser uma fé racional. Então você não diz mais, eu creio, você diz, eu sei. E quando a gente sabe, a nossa fé automaticamente ela aumenta. E a outra cura foi a do Jairo, né? A do Jairo, do Lázaro, que também o processo é o mesmo. Lázaro tinha problema de saúde, tinha problema de catalepsia, muito provavelmente, e como naquela época a pessoa dava uma parada de respirar ali 10 minutos, os caras já iam e enterrava, né? Muito provavelmente não, foi o que aconteceu com ele, ele deve ter tido um problema com essa questão dessa doença, catalepsia, foi enterrado, né? Ficou lá 3 dias, 4 dias lá enterrado, até estava falando que ele estava se decompondo, né? Ah, mas ele já estava se... A gente também se decompõe, né? A minha mãe, quando fez a cirurgia, a mãe da Silvia deve ter passado por isso, a mãe da Rosana deve ter passado por isso, a gente sabe. Quando a pessoa já tem uma certa idade e fica muito deitado na cama, o que começa a acontecer? A pele não começa a escamar tudo, a gente tem que passar creme, se não passar, vira ferida. E se virar ferida, vai inflamar, e se inflamar, vai aparecer bicho. Tá normal. Então Jesus também chama Lázaro para fora porque sabia que ele não estava morto. Mas qual é o fato mais importante das religiões? Não é o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro? Nossa, ele ressuscitou Lázaro. E a partir daí se criou essa confusão aí entre ressurreição e reencarnação, né? Porque até o ano 500 e pouco da idade depois de Cristo, ainda se acreditava na reencarnação. Só pararam de acreditar não, né? Tiveram que parar de acreditar porque o imperador lá, Constantino, quando oficializou a Igreja Católica, mandou que fosse retirado da Bíblia essa questão da reencarnação. Então é isso. É por isso que eu disse, eu queria falar para pessoas que não que acreditam em milagres, para talvez elas mudassem um pouco de pensamento. Para nós é uma coisa natural, né? A gente observar esses fenômenos, embora seja estranho ainda e nos cause até uma certa comoção, mas a gente sabe que tudo que existe, tudo que acontece, estão dentro das leis naturais. E já que a gente gosta tanto de milagre, se a gente tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente recebe milagres diariamente, a cada segundo, a cada vez que o nosso coração bate sem que a gente pense nele, a cada vez que os nossos músculos agem sem que a gente pense nele, a cada vez que o sol sai e nos aquece, a cada vez que a chuva vem e lava todas as coisas, tudo isso são milagres. São coisas importantes que a gente precisa aprender a olhar e a interagir, a fazer parte disso. Porque nós já fazemos. A gente só precisa entender que nós somos partes efetivas de tudo isso daí, né? Fazendo assim, nossa vida acredito que vai melhorar bastante. Eu passei do tempo, porque como a gente tinha falado, né, a gente tem tão poucas pessoas que acho que um só dá passe. Hein? Obrigado, gente, pela paciência. Alguém tem alguma observação? Inclusive agora acho que está passando no YouTube. Acho que no SBT ia passar também. Então. Acho que no SBT, por enquanto na televisão, só está na Netflix até o 3º episódio. Depois os outros foram para o cinema, já saiu, agora tá no YouTube. Mas vale muito. The Chosen. The Chosen, Os Escolhidos. É bacana. Essa série. O problema todo é a gente interpretar tudo isso.
cadê o milagre, né? Esse milagre maravilhoso, né? Só posso falar só 30 segundos, Zé, você me permite? Que foi uma coisa que eu achei muito legal ontem. Eu estava ouvindo também um vídeo que eu sempre gosto de ouvir, eu ficar ouvindo coisa, eu ponho o fone de ouvido e fico ouvindo à noite. Uma carta de Pôncio Pilato. Pôncio Pilato diz lá, né, que depois daquela coisa toda, Pôncio Pilato ficou muito angustiado com aquela condenação lá que ele condenou Jesus, porque ele achava que não deveria ter feito. E aí ele faz um relatório, né? Porque naquela época, quando acontecia uma coisa assim, eles tinham que fazer um relatório e mandar para uma autoridade maior para que eles não fossem transferidos de lugar para lugar. Porque se eles fossem transferidos, significava que eles tinham falhado e que por isso eles tinham sido transferidos para um lugar pior. E lá, nesse relatório que ele faz, que ele vai mandar lá para não sei para quem, ele descreve a figura de Jesus. Ele descreve, porque uma vez ele estava passando e ele viu Jesus pregando, ele tinha visto já Jesus antes, e ele viu Jesus novamente quando foi conversar com ele. Então ele descreve a fisionomia de Jesus, o cabelo dele, o cabelo comprido, meio claro, né? E eu acho que só existe duas descrições. Eu só conhecia uma, que era de Emmanuel, né? Que Emmanuel, no livro, eu não sei, 2000 anos? Há 2000 anos ele faz uma descrição, que ele teve aquele encontro com Jesus, então ele descreve Jesus, né? Eu só conhecia essa descrição de Jesus, porque não existe em lugar nenhum. E esse documento, ele existe, ele foi encontrado, e ele existe, está lá certinho. E nele, o Pôncio Pilatos descreve a figura de Jesus como que ele era. Era só para encher a linguiça. Tá no YouTube isso aí também. Tá? Obrigado.